Bom dia, então, a todos aí. Bom dia, bom dia. Só nos falta uma obra ainda, tá? São os poemas da Sofia de Mello. Depois a gente pega ainda alguma coisinha aí e tal, né? Se tiver de tempo, a gente dá uma olhada, tá? Mas, deixa eu pegar aqui a caneta. Não vai estar com a frente. Vocês querem aqui, né? Deixa eu virar aqui para vocês. Dá para virar, né? Tá, eu vou precisar porque tem alguns poemas, né? A gente está falando de poesia. Tá bom assim? Tá? Então, pessoal, bom, a URGS, às vezes, vem com alguns probleminhas aí, tá? Alguns anos atrás, ela deu um livro do Manuel Bandeira, que era Estrela da Vida Inteira, que era uma antologia. Pessoal, também mais de 300 poemas. E agora ela nos presenteou com esse livro aqui da Sofia de Mello, que tem mais de 400 poemas, tá? Então, claro, olha só, eu vou marcar aqui, né? O livro se chama Coral, só para ter uma ideia, né? Desculpa, eu vou fechar. Coral, tá? Coral, que é o nome do terceiro livro dela, e outros poemas. Isso aqui parece, assim, pessoal, uma ironia, né? E outros poemas, quando a gente olha assim, deve ter o quê? Mais uma meia dúzia? Mais uma meia dúzia. Pessoal, mais de 400 poemas, tá? Isso aqui é uma antologia que foi lançada em 2008. Ela faleceu em 2004, tá? Então, ela já é uma poeta falecida, Sofia de Mello. Tá? Pessoal, agora acompanhe. Ela lançou o primeiro livro dela de poesia em 44. E ela faleceu em 2004. Ainda fazendo poemas que não foram publicados em livro. Mas se vocês olharem de 44 do primeiro livro até o falecimento dela, que ela ainda continuou produzindo, 2004, e que tem poemas inéditos no livro, nós temos 60 anos de produção dela. Não é pouca coisa, 60 anos de produção dela, tá? Ela lançou nesta brincadeira, pessoal, tá? 14 livros. Se vocês olharem, ela deve ter lançado na vida dela uns 1.500 poemas. O que se faz numa antologia? Tu vai pegando os melhores, vai fazendo uma seleção. Claro que falar sobre melhores poemas, pessoal, alguns a gente sabe, não tem como fugir. É aquela coisa que, pô, todo mundo bate o olho, sabe que é o melhor. Mas também tem muito da subjetividade de quem vai fazer essa organização. É um poeta brasileiro chamado Eucanaã Ferraz que faz essa seleção, certo? Então, repare, são 14 livros, mais os inéditos, mais dispersos, que foram publicados em jornal, enfim, que não estavam em livro, né? E mais, pessoal, as artes poéticas, são 5 artes poéticas, que é um texto que ela fala sobre o pensamento da poesia, tá? Então, se vocês olharem, pessoal, isso aqui abrange, tá? E o que fez o Eucanaã? Só para ter uma ideia, o primeiro livro da Sofia se chama Poesias. Tá, título, chumbrega? Ok, Poesias. 52 poemas. 12 foram selecionados. Estão vendo que eu só estou pegando uma parte. Aí ele vai pegando, em ordem cronológica dos livros dela, ele vai pegando um pouquinho, tá? Alguns mais. Claro, o livro sexto, por exemplo, que é um divisor de águas dela, é um livro mais politizado, por exemplo, ele já pega bastante poema dali, tá? O Cristo Cigano, que é um poema narrativo que conta uma história, ele botou inteiro, na íntegra, tá? Tá intocável ali. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui, tá? Uma seleção de poemas, tá? Mais ou menos aqui uns 410 poemas, certo? Ok, de 14 livros. E aí, claro, a gente vê isso em ordem cronológica, e tu tem toda uma espécie assim, pessoal, como é que eu posso dizer para vocês? Você tem assim um conjunto da obra, uma visão de conjunto, tá? É mais ou menos assim, ó. Ah, eu peguei todos os CDs da banda que eu gosto, sei lá, lançou 20 CDs. Eu fui lá ouvir 2 músicas, por exemplo, de cada, tá? Cada álbum. Eu vou ter uma espécie de noção de conjunto, tá? Aquele primeiro álbum, que era mais assim, era assim. Então, eu consigo ver essa noção de conjunto, pessoal. Troca de temas, aprofundamento, evolução. E vocês vão ter que notar aqui a evolução
desta poeta, pessoal, tá? Então, é uma evolução, não deixa de ser uma antologia, vou marcar aqui para vocês, né? Uma antologia poética. Antologia poética, tá? Coral e outros poemas. Então, aqui a Sofia, pessoal que já faleceu em 2004, tá? Ela tinha um tema que para ela é o tema preferencial e vai perpassar toda a obra, certo? Que é esse tema aqui, ó. Mar, tá? Eu quero que vocês cuidem, pessoal. Esse tema vai perpassar toda a obra dela, tá? De alguma maneira, vocês já viram alguma coisa próxima, não parecida assim igual, né? Mas próxima. Estão lembrados do arcadismo brasileiro, que fugia da cidade e encontrava na natureza o recurso, enfim, né, de pureza, de harmonia, de equilíbrio. Então, o que vai acontecer aqui é que ela se volta para o mar. Ela mesma diz, ela amava nadar, tem fotos dela nadando, pessoal. Então, aquela questão toda de ela nadar, amar o mar, porque para ela, pessoal, o mar seria um símbolo de pureza, de harmonia, de equilíbrio. Quando tu encontra a liberdade no mar, tá? Então, vou marcar aqui, pessoal, certo? Ó, perpassa a obra toda. Então, imagina, né? Ela faz 60 anos de carreira falando sobre o mar. Claro que o mar vai baixando um pouco a questão de ser importância, claro que vai, tá? Mas o mar perpassa toda a obra dela. A relação com a natureza. Isso aí vai sendo colocado em jogo a partir de agora, tá? Então, a questão do mar, não podem esquecer, pessoal, de qualquer resumo mais singelo que for feito sobre Sofia de Mello, tem que aparecer a questão do mar, tá? Muito bem. O que vai acontecer? Ela também era apaixonada, pessoal, pela questão dos mitos gregos, ou seja, da cultura grega. Então, esse universo aqui, que a gente chama, né, de um universo helênico, esse mundo grego, vai aparecer também, né, nessa inspiração em Homero. Homero, para ela, é o grande escritor ali. Você sabe que Homero, a ele é atribuída a Ilíada, a Odisseia, de onde se tiram vários mitos. A força dos mitos. Então, esse mundo grego, e olha só, pessoal, cuidado, a URGS pode não falar mundo grego, mas falar helenismo com H, o mundo helênico, certo? Pode aparecer uma outra palavra aí, ao invés, por exemplo, de mundo grego, o helenismo, tá? Então, o mundo grego aparece também aqui, só que aí, qual é o detalhe que fica, pessoal? Ela bebe da fonte de Camões, bebe do Fernando Pessoa, também aquela tradição portuguesa, aquela literatura voltada para conquistas, então tudo vai pelo mar. Vocês já viram como é que funciona, por exemplo, Portugal, né? Portugal é uma tripa lá na Europa, só faz limites com a Espanha, o resto tudo é o Oceano Atlântico, tá? Então a literatura portuguesa foi muito voltada para o mar, toda a tradição portuguesa voltada para o mar, e ela elege o mar como grande tema, tá? Ok, vocês já vão ver isso acontecendo nas poesias dela, tá? Só que qual é o detalhe? Aqui que mora o detalhe, pessoal. Portugal vive o Estado Novo, tá? Que foi de 33 a 74. Isso vocês sabem que repercute também no caderno de memórias coloniais, tá? Por quê? Porque em 74, lá 25 de abril, tem a Revolução dos Cravos. Aí daqui a pouco, em 75, tem a independência das colônias. 74 cai esse regime ditatorial, tá? Aqui é o período Salazar, Marcelo Caetano, tá? Então aqui é conhecido, né, pessoal, pela ditadura Salazar. Ela começa a escrever em 44 o primeiro livro dela. Na verdade, os primeiros poemas dela são publicados em alguns cadernos ainda, né, ali pelos anos 40, mas reparem que ela já está ali ambientada num regime militar ali, pessoal, tá? Numa ditadura, tá? Ok, essa ditadura. Só que aí o que vai acontecer? Ela começa a ser taxada de algo, pessoal, que alguns poetas não gostam, tá? Ela mesma, nas artes poéticas, vai reconhecer isso. Ela vai dizer, olha, parecia que eu estava olhando o mundo de cima de uma torre de marfim, distante da realidade. Isso aqui estava acontecendo em Portugal e eu falando do mar. Isso aqui estava acontecendo e eu falando sobre a Grécia.
tá? Então, ela vai ser taxada o seguinte, o que os críticos vão dizer? É uma boa poeta? É. Tem talento? Tem. Mas é abstrata, é irreal, é distante da realidade, vive numa torre de marfim, vive distanciada do que está acontecendo, tá? Ela é taxada, pessoal, mais ou menos de alienada. É mais ou menos como vocês se lembram, por exemplo, que a gente está lá falando, vamos supor assim, a gente está no século XIX. Estamos falando de Machado. Pô, a gente viu os contos do Machado. A gente vê Rio de Janeiro acontecendo. Tu vai para Luiz Azevedo Cortiço, Rio de Janeiro. A gente passou pelo romance A Falência. Rio de Janeiro, 1891, café, principal produto de exportação. Quem é que fazia poesia dessa época, pessoal? Parnasianismo. E o que o parnasianismo falava? Vaso grego, vaso chinês, o incêndio de Roma. Quer dizer, como é que os parnasianos foram taxados? Ah, que eles só querem saber de forma, mas o conteúdo é alienado. E aqui, de certo modo, olha só, mar, universo grego, morte, luto, passagem do tempo, alguns temas clássicos, mas começa a olhar ela assim como uma poeta distanciada da realidade. E assim vai acontecer, pessoal, nos 5 primeiros livros dela. Tá? Eu estou falando isso de anos 44 a anos 60, começo dos anos 60. Tá? Durante 15 anos, a poesia dela respirou isso. Tá? Respirou isso. O que vai acontecer? Então, aqui, pessoal, tá a ideia, né, de irreal, abstrata, distante da realidade. Isso, basicamente, nas 5 primeiras obras. Tanto que ela chega a dizer, né, que, só para ter uma ideia, o nome das obras, pessoal. Ó, primeira obra, poesia, mas ela tem Dia do Mar, Dia do Mar, Coral, Mar Novo. Então, reparem, Írias, navegações. Então, quanto foi importante o tema do mar na poesia dela. Tá? Pessoal, ela amava nadar, ela amava a Grécia. Ela mesma dizendo, olha, eu fui para a Grécia não sei quantas vezes, mas eu fui com meu marido, eu fui solteira, fui com as minhas amigas, fui com meus filhos, fui com meus netos. Todas as formas eu fui. Ela ia, declamava em cima de monumentos gregos, tudo mais, apaixonada por esse universo helênico, pessoal. Tá? Muito bem, as 5 primeiras obras. Aí nós vamos ter um probleminha aqui, pessoal, tá? Vou marcar aqui o probleminha. Ela vai conhecer o poeta brasileiro pernambucano chamado João Cabral de Melo Neto. Ela conhece o João Cabral. O João Cabral sai com ela. O João Cabral ele era poeta engenheiro do Morte e Vida Severina e ele era, pessoal, diplomata na Espanha. E ele está lá na Espanha, ele conhece a Sofia e ele vai lá numa igreja e mostra para ela, pessoal, não sei se depois vou mostrar a foto aqui, né? Mostra o Cristo cigano. Já ouviram falar o Cristo cachorro ou o Cristo cigano? É a lenda de um escultor barroco espanhol que recebeu uma encomenda de uma escultura do corpo de Cristo. Tá? Só que o corpo de Cristo eles encomendam assim. A gente quer ver ele na cruz, mas com a cara de sofrimento e dor. Senão, não adianta. Tu tem que olhar para a imagem e ficar, né, aquele baque. Aí ele pensa, como é que eu vou reproduzir essa cara de dor e sofrimento? Segundo a lenda, ele foi atrás de um cigano, matou a facadas o cigano e ficou olhando para a cara dele de dor. E aí conseguiu reproduzir com, de certo modo, né, fidelidade, isso aí. Então ficou esta lenda. O João Cabral contou para ela esta lenda. Tá? O que ela decide fazer? Eu vou fazer um livro sobre essa lenda. E aí surge o texto, pessoal, um livro chamado O Cristo Cigano, que seria o 6º livro dela. Tá? O 6º livro. Qual é o problema desse livro, pessoal? Tá? Esse livro vai ser renegado por ela. Ela vai tirar fora depois. Mas, só para lembrar, você sabe que algumas pessoas renegam algumas obras, tá? Vou contar para vocês. Mário de Andrade. Mário de Andrade, o primeiro livro dele era parnasiano. Ele não escreveu nem Mário de Andrade, ele botou Mário Sobral. 1917, há uma gota de sangue em cada poema. Depois ele vai lá, publica o Pauliceia Desvairado, o primeiro romance moderno, o primeiro livro de poesias moderno no Brasil,
Macunaíma, enfim, vai lá. Ele renegou. Roberto Carlos, o primeiro álbum do Roberto Carlos, de 2 músicas cantando bossa nova. Ele renegou, pessoal, durante assim, ó, uns 40 anos. Não faz 10 anos, na discografia, no site do Roberto Carlos, ele voltou a colocar. Tá? Então, as pessoas, às vezes, renegam as suas obras. Tá? Paulo Coelho, por exemplo. As primeiras horas do Manual do Vampirismo lá, por exemplo, depois que ele se converteu de uma forma religiosa muito forte, né? Renegou. Essa aqui, pessoal, ela vem a público e diz, ó, não tem nada a ver comigo. Eu imitei o estilo do João Cabral e coloquei uma temática que não tem nada a ver comigo, tá? Então, pessoal, ó, livro renegado durante boa parte do tempo por ela, tá? Por quê? Estilo e temática estranhos à obra dela. Então, eu disse, não era eu, era o João Cabral escrevendo. Aliás, pessoal, uma coisa tem que tirar o chapéu para ela, tá? Isso é uma capacidade que poucos têm. A gente sabe, por exemplo, tu entra lá no YouTube, por exemplo, e tu procura alguém tirando, sei lá, o solo do Slash. Chovem guitarristas tirando igualzinho, tá? Ok, mas vocês viram Pestana, é um cover, tá? Não é a tua verdade, aquilo ali, o que é? Aquilo ali é uma imitação. Ela tem um poema chamado assim, Soneto à Maneira de Camões. Pessoal, se tu largar o poema no chão, tu diz que foi o Camões que escreveu. É impressionante a capacidade que ela tem de clonar estilos. Se vocês lerem o Cristo Cigano, vocês dizem é do João Cabral. Ela fez um do Ricardo Reis, do heterônimo do Fernando Pessoa, homenagem a Ricardo Reis, mas isso aí não é homenagem, isso aí é o Ricardo Reis. Ela tem essa capacidade de clonar estilos, tá? O que vai acontecer? Ela renegou esse livro, tá? E a mudança, pessoal, temática dela, a mudança vem nesse livro aqui, tá? 1962, esse é o grande divisor, tá? Ela vai lançar o livro 6º. Aí você diz assim, livro 6º, mas não seria o 7º. Ela renegou uma obra, tá? Então, para ela, é como se ela começasse agora, esse livro não fizesse parte da vida dela. Então, ela lança o livro 6º, tá? É o mais político, tá? O mais social, o mais engajado. E a partir de agora, pessoal, a evolução da poesia dela acontece. Por quê? Porque ela vai sair daquela torre de marfim, onde estava totalmente desvinculada da realidade, desce e vem para cá. Ser não uma poeta irreal, mas real. Não abstrata, mas concreta. Presente quanto à realidade. Contestando o movimento, contestando o período, tá? Batendo com poemas no período, e depois vem exatamente a queda, ela continua falando, né, sobre um mundo novo que se abre, tá? Então, é o mais político, pessoal, é o livro premiado, tá? Livro premiado dela aqui. E aqui ela se torna, então, pessoal, real, concreta, tá? Enfim, engajada, se dá para usar esse termo assim, né? Vocês sabem que quando a poesia ela entra em temas mais sociais, mais políticos, mais contestadores, certo? Então isso aqui, pessoal, seria uma espécie assim, né? Deixa eu marcar aqui para vocês, um divisor de águas. Um divisor de águas. É o 7º livro dela. É claro que depois, pessoal, ela vai lançar livros que tem a ver com o mar também, ilhas, navegações, descobertas, certo? Mas ela sempre colocando o conteúdo social, ela evoluiu. E ela mesma, numa dessas artes poéticas, desses textos em prosa, ela diz, olha, realmente eu estava no mundo mais irreal, mais abstrato, mas a poesia, sim, ela deveria respirar algo mais concreto, mais real, enfim, essa distorção aqui nesse mundo português, tá? Pessoal, dos 400 e tantos poemas, a grande maioria, sei lá, vamos chutar aqui, 85% são poemas breves, curtos, tá? Cabem numa página. Alguns outros são um pouquinho mais longos, tá?
O Cristo Cigano é o único livro que se mantém intacto, inteiro, original dentro da obra, porque ele é um poema narrativo, que vai contar o quê? Esse escultor indo atrás do cigano, né, preparando a morte dele, matando e tudo mais, tanto é que no final diz, olha, o exemplo não foi buscado na natureza e tudo mais, foi em cima de um ser humano. Tá? Então, é o único livro que está na íntegra, porque ele é um poema narrativo. Até vou marcar isso aqui para vocês, tá? Poema narrativo. Então, não tinha como cortar alguma parte dele, senão tu perde a história. É uma história que é contada ali, tá? Tranquilo, pessoal, sem ver nenhum poema ainda, porque eu acho que a URGS vai fazer que nem fez com Deixa o Quarto como está o ano passado. Não citou nenhum conto. Apenas, ó, vocês tocaram no livro, vocês sabem do que o livro se trata. Sabe aquela assim que a gente não entra na obra, a gente tem uma noção de conjunto da obra, tá? Por quê? Porque isso aqui, pessoal, está em ordem cronológica, tá? Isso aqui também, deixa eu marcar aqui para vocês, né? Isso aqui, tá? Ordem cronológica. Ordem cronológica. Então, assim, poemas tirados do primeiro livro, poemas tirados do segundo, terceiro, quarto, quinto, chega o Cristo Cigano na íntegra, sétimo, oitavo, nono e assim vai indo. Depois tem poemas inéditos, alguns que não foram publicados. Dispersos, se dispersaram, foi publicado no jornal, alguma coisa, não foi para o livro. E as artes poéticas, que são textos em metalinguísticos, que ela explica o porquê que ela é poeta, qual é a condição da poesia dela. Isso aqui eu quero também chamar a atenção, ó, tá? Textos em prosa, tá? E que aqui vocês têm aquela questão toda envolvendo a metalinguagem. Ela explica a própria obra. Ela vai explicar, por exemplo, realmente, no começo de carreira, eu era uma pessoa do alto da Torre de Marfim, olhando tudo meio distanciada, né? Pessoal, também eu quero marcar aqui, tá? Que a Sofia, ela foi casada com Francisco Souza Tavares. Esse Francisco Souza Tavares, ela se casou com ele em 46, e ele era um político, jornalista, ativo, contra a ditadura, constantemente preso. Inclusive, numa das entrevistas dela, tem uma entrevista no YouTube para ela dar para uma rádio, tem 1 horinha e tudo mais. É legal porque ela explica muita coisa, assim, né? Mas ela diz que ela começou a fazer literatura infantil, infanto-juvenil, olhando para os filhos dela, por quê? Porque o marido estava constantemente preso. Tá? Aquela coisa que vocês viram no Brasil aqui, o pai do Marcelo Rubens Paiva, pumba, né? Está preso. Tá? Lá, o pai do Marcelo sumiu, né? Do mapa, mataram. Mas o marido dela era constantemente preso. Inclusive, depois eles viram, né? Eles vão para a política, viram políticos e tudo mais. Mas aqui eu quero que vocês cuidem, tá? Jornalista, tá? Constantemente preso, tá? Anti-Salazar. E ela vai nos contar que, por exemplo, tem livros infanto-juvenis dela que ela fazia exatamente porque ela estava mais próxima dos filhos, contando histórias para eles dormirem, enquanto que o marido estava preso. Tá? Então, claro que isso aqui também, pessoal, é uma inspiração dela também para fazer uma mudança nessa poesia dela. Então, vocês querem, ó, cuidem a evolução poética. Tá? O que significa evolução poética? Do irreal para o real, do abstrato para o concreto, para desvinculação com a realidade, para o mergulho na realidade. Tranquilos aqui, pessoal? Tranquilos? Tá? Olha só, eu botei ali, tá? Na tela está aparecendo, ela ganhou a única mulher lá que ganhou o prêmio Camões pelo conjunto da obra. Inclusive, ela dizendo, né, quando foi em 99, ela estava viajando de avião, passando por Macau ali e tudo mais, quando o piloto avisou, e ela olhou na janelinha e disse assim, pá, como é que deve ser aquela sensação dos portugueses nas caravelas, fazendo a descoberta, e ela se inspira para fazer poemas, que tem o mar, as descobertas, tudo isso acontecendo também, tá?
influências dos clássicos, da tradição portuguesa, tá? A natureza versus a cidade que a gente vai ver. E outra coisa, pessoal, ela lança o primeiro livro em 40. Aqui no Brasil também, o que a gente pensa dos poetas depois de 40? São poetas modernos. Tá, mas qual é a escola? Não tem escola. Tá? Ela usa hora rima, hora métrica, verso livre, sem rima. Se ela quiser, então, clonar um soneto do Camões, ela vai lá e clona sem problema nenhum. Tá? Deixa eu passar aqui, então. Pessoal, primeiro poema, estão vendo ali? Liberdade. Ó, esse é o poema, curtíssimo assim, tá? Se a URGS quiser botar um poema, também não vai ter problema nenhum. Pequeno, curto, rápido, ó, liberdade. Título, liberdade. Aqui nesta praia, pessoal, reparem, a gente está numa praia, onde não há nenhum vestígio de impureza. E aí a gente começa a fazer o que a gente chama de inferências. Ou seja, se ela está dizendo que aqui na praia não há nenhum vestígio de impureza, logo a praia e o mar é vestígio de quê? De pureza. Tá? Aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente, ou seja, a natureza cíclica, o trabalho do mar, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade. Então, pessoal, vocês vão começar a ver também isso aqui, né? Que o mar é sinal de pureza, o mar é sinal de liberdade. Ou seja, o campo semântico que é atribuído ao mar é um campo semântico positivo, tá? Um campo semântico positivo. Cidade. Olha o que ela diz, cidade. Rumor e vai e vem sem paz das ruas. O que a cidade é, pessoal? Agitação. Tá? Vai e vem, agitação. Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Pergunta, qual é o campo semântico atribuído à cidade? Agitada, suja, hostil e gasta. Palavras de cunho negativo. Tranquilos? Agora, olha só o que ela diz. Porém, e a gente, aquele porém, aquele mas, a gente tem que colocar para os poetas, porque eles não colocam, né? Porém, saber que existe o mar, e a gente já sabe o que ela falou do mar. O mar e as praias nuas, montanhas sem nome, planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu, olha só o que ela está dizendo. Ela, pessoal, nasceu no Porto, tá? Entendam, né? Nasceu no Porto. Mar. Depois ela vai para Lisboa estudar. Reparem, e eu estou em ti fechada. Fechada onde? Na cidade. E eu estou em ti, cidade, fechada, enclausurada, pessoal, tá? Ó, entre paredes, emparedada. E apenas vejo o que na cidade? Os muros e as paredes, e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das ruas. Então, reparem, o que é a cidade para ela também, né? Clausura, prisão, fechamento, emparedada, tá? Então, reparem aqui, pessoal, quando ela vai fazer um ponto de, enfim, de antítese, né, de oposição, o mar ela faz com a cidade. Bom, vocês já ouviram também, né? Eu sempre digo isso, vocês já ouviram, talvez pai, mãe, algum parente, alguém disse, quando envelheceu, vou morar na praia. Aquela ideia assim, né, parece que ela está encontrando o quê, pessoal, né? Uma tranquilidade, fora da agitação do mundo urbano. Aí, pessoal, ela é tão fixa que tu acha assim, poemas, pirata. Ela fala até do pirata, né? Como é que é a sensação do pirata? Como é aquele pirata, aquele homem autônomo, independente no mar, certo? Já viram filmes sobre piratas, né? Aquela coisa toda das medusas, dos monstros marinhos, daquela coisa toda da tua própria mitologia, tá? Ela fala marinheiro sem mar, daqui a pouco vocês vão ter o poema Marinheiro Real. O que é o marinheiro sem mar? O que é o marinheiro real? O marinheiro sem mar, obviamente, vai ser o marinheiro triste. O marinheiro real, ok. Náufrago, coral, fundo do mar. Pessoal, é uma imensidade de náufrago, uma imensidade de questões relativas a mar. Tá? Reparem, marinheiro sem mar. Longe, lá no mar, o capitão Rino, o marinheiro tem uma serena praia de mãos puras. Mas, perdido,
caminha nas obscuras ruas da cidade sem piedade, porque o seu caminho foi perdido. Porque, pessoal, ele sem mar, ele está perdido. Ele morrerá sem mar e sem navios, sem rumo distante, sem mastros esguios, morrerá entre paredes cinzentas da cidade. Agora é o poema Marinheiro Réu. Vem do mar azul marinheiro, está lá, ó, do mar. Vem tranquilo. Então, vê que ela não bota vírgulas em alguns momentos, bem moderno. Vem tranquilo, ritmado, inteiro. Perfeito como um Deus, alheio às ruas. Tá? Pessoal, se cai esse tipo de questão no primeiro momento, olha que barbada que é. Mas eu não confio que a URGS coloque esses poemas assim mais abstratos, mais distantes, tá? Mas uma afirmativa sim. Ela vai dizer que o tema do mar é importantíssimo nela, de onde ela extrai piratas, marinheiros, fundo do mar, navios, enfim, tá? Algo positivo. Inscrição. Vocês viram que esse ano no Enem caiu um epitáfio, aquela inscrição tumular. Olha o que ela diz, como se fosse colocar na inscrição tumular dela. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Pessoal, olha só que amor ao mar, né? Ou seja, quando eu morrer, se eu puder voltar, eu não quero buscar coisas da cidade, quero buscar apenas memórias ou estar próximo do mar. O mar como sinônimo ali, pessoal, de contato com esse mundo puro. Mar sonoro, ou seja, o mar de sons. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. Pessoal, isso aqui é uma imagem, tá? Muito conhecida do Camões e do Fernando Pessoa também. Aquela ideia do mar infinito, aquele mar a desbravar, aquele mar que os portugueses vão por mares nunca dantes navegados. Os grandes navegadores portugueses, tá? A tua beleza aumenta quando estamos sós. Sabe aquela coisa assim, eu estou sozinha com o mar? Tem muita pessoa que passeia no mar e tudo mais, mas eu não quero saber dessas pessoas. Eu tenho um contato diferente com o mar. Eu sinto o mar, tá? A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo intimamente a tua voz, segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Tão bonitos esses poemas, né, de amor ao mar aqui, pessoal. Tá? Amor ao mar. Bom, partimos para cá. Mundo grego. Reparem, ela fala Homero. Ela vai dizer assim, eu gostaria de escrever como Homero. Reparem, escrever o poema como um boi lavra o campo, de uma forma muito natural e simples, espontânea. Porque o boi comendo, lavrando o campo, é uma coisa normal dele, né? Sem que tropece no metro o pensamento, sem precisar metrificar. Sem que nada seja reduzido ou exilado. Não precisa estar cortando, que naturalmente entra, não precisa estar fazendo aqueles recortes excessivos no poema, trocar muita coisa. Sem que nada separe o homem do vivido. E ainda por cima colocar uma história, uma vida dele. Tá? Então, ela é meio que uma receita de poema baseada em quê? No Homero. Penélope. Pessoal, vocês já ouviram a história do mito da Penélope? Tá? A Penélope é o símbolo de fidelidade, certo? Por quê? Porque o marido dela é o Ulisses ou Odisseu, que foi para a Guerra de Troia e ficou 10 anos perdido. Tá? Só que é o seguinte, ele desafia os mares e fica mais 10 anos perdido. 20 anos. A primeira parte, a Odisseia, ele está lá, na Guerra de Troia. E a segunda parte, que é... A primeira parte, desculpa, ela Ilíada, e a segunda parte, a Odisseia, é relativa ao Odisseu, ao Ulisses, tá? E aí, o que ela faz? O pessoal começa a pressionar ela para escolher novo marido. Ela não quer, porque ela é fiel ao Ulisses. Só que ela usa um recurso. Ela diz assim, ok, eu aceito. Mas eu só vou escolher o marido depois que eu terminar a mortalha, esse sudário que eu vou tecer para o meu marido. Então, o que ela faz, pessoal? De dia, mansamente ela ia tecendo. De noite, ela desfazia. Entenda qual é o recurso para ela ganhar tempo? Ela está fazendo. Já fez ali, sei lá, uns 3%. De noite, ela desfazia. Voltava a zero. Fazia, desfazia. Ia 5%, voltava a 1%.
E assim é o recurso que ela ganha para ganhar tempo. Tá? Repare o que ela diz, então. Desfaço durante a noite o meu caminho. Reparem, né? A gente está entendendo, está desfazendo. Mas tudo quanto eu teci não é verdade. Tudo que eu estou fazendo não é verdade, porque eu não quero terminar. Porque se eu terminar, eu tenho que escolher um outro marido. Mas tudo quanto teci não é verdade, mas é o quê? É tempo para ocupar o tempo morto. E olha que lindo esse último verso, pessoal. E cada dia em que eu estou tecendo e o pessoal está vendo, me afasto do meu marido. E cada noite em que eu desfio, eu me aproximo dele. Bonito, né? Porque ela pega, claro, né, pessoal, está pegando um mito pronto. E ela está conseguindo fazer um poema sobre esse mito pronto aqui, tá? Chamei por mim quando cantava o mar. Chamei por mim quando corriam fontes, natureza. Chamei por mim quando os heróis morriam. E cada ser me deu sinal de mim. Então entenda, né, como a mitologia, o mar, esse mundo dela aqui chama para ela, responde para ela. Tá, a gente não fez a mudança, ainda não fez a mudança. Aqui, pessoal, ó, é o Cristo cigano, tá? Essa é a escultura que, inclusive, se dá para ver numa igreja na Espanha. Muito bem. É uma história, uma lenda. Vocês sabem qual é a lenda. Aqui está exatamente, né, a figura, a imagem do Cristo cigano. Eu só botei o finalzinho, como é um poema narrativo, ele está completo. Termina assim, ó. E assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Não foi pedra, não foi planta, nem jardim, nem flor, foi um ser humano. Tá? Pessoal, é aquela obra dela que foge totalmente da temática até então trabalhada. O estilo dela, mais conciso, igual ao João Cabral de Melo Neto, tá? E agora vem a mudança temática dela. Repare o poema Exílio. Quando a pátria que temos não a temos, quando a pátria que temos não a temos, perdida por silêncio e por renúncia, aquela ideia assim, pessoal, não são 10 anos, 20. E aí as pessoas vão se calando, porque não adianta, está contestando, não muda, vão renunciando. Como ela está dizendo, ó, perdida por silêncio e por renúncia, até a voz do mar se torna exílio. Até o que era bom para ela se torna ruim. E até a luz que nos rodeia é como prisão, é como grades. Então ela começa, claro, de uma forma metafórica aqui, pessoal, tá? Colocar esses temas mais sociais. 25 de abril, vocês guardem essa data, pessoal, porque 25 de abril de 74 é a Revolução dos Cravos, em que eles colocam, né, no cabo da espingarda da arma um cravo, como se fosse a flor tapando ali. Tá? E aí a Revolução dos Cravos, em que vai cair esse sistema aqui, pessoal, Estado Novo, 25 de abril de 74, tá? Em Portugal é feriado, é o dia da liberdade. E olha o que ela está dizendo no dia 25. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite, do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Reparem as palavras ali, né, que ela usa agora para um novo momento português, pessoal, tá? O que era esperado, um dia inteiro e limpo. Ou seja, saímos da noite do silêncio, e agora a gente vai para o dia aí para a fala, tá? Livres, liberdade. Reparem a data em que ela publicou o poema. É importante, porque é 27 de abril de 74, 2 dias depois da Revolução dos Cravos. Olha o que ela diz. Portugal como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta. Aquela porta aberta que recebe todo mundo, porta aberta dá sentido de liberdade. Como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício. Como a voz do mar, ó, mesmo num poema, não se esqueçam, né, pessoal, num poema mais forte aqui, social, engajado, ela usa o mar, e o mar no sentido positivo, ó, como a voz do mar, interior de um povo, como página em branco, onde o poema emerge, como a arquitetura do homem que ergue sua habitação. Estão vendo que é um poema em língua portuguesa, Portugal, certo, né? Você para ele como arquitetura, né? Eles usam ainda em algumas palavras aquele C, tá? Facto. Pessoal, esse é um poema conhecidíssimo dela, tá? É uma espécie de caricatura do Salazar, o velho abutre.
O velho abutre é sábio e alisa suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Feito um estudo dos discursos do Salazar, era aquela ideia de apequenar os portugueses. Não inflar, não autoestima, mas apequenamento, tá? Aqui ela pede a paz sem vencedores, sem vencidos. Olha o que ela diz, né? Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedores, sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. É curioso que ela não usa muito assim, Senhor. Ela clama muito mais por deuses, por exemplo, né? Um mundo mais grego assim. Mas aqui vocês têm, né, o que ela pede, uma paz sem vencedores, sem vencidos. Ela tem paz, mas não precisa estar perguntando quem venceu, quem ganhou, enfim. Pessoal, cuidem esse detalhezinho, tá? Ela faz várias referências a poetas brasileiros. Ela gosta muito do Murilo Mendes. João Cabral de Melo Neto, não preciso dizer para vocês, tá? Carlos Drummond, quem mais? Cecília Meirelles. Alguns diziam até que ela parece muito com a Cecília Meirelles no começo de carreira, tá? As metáforas todas, o mundo da natureza, certo? Muito bem. O que ela vai dizer, ó? Brasil 77, ela veio para cá para o Brasil uma vez, ela viajou. Brasil dos bandeirantes e das gentes emigradas. Em tuas terras distantes, as palavras portuguesas ficaram mais silabadas. Como se nelas houvesse desejo de ser cantadas, Brasil, espaço e longura em nossa recordação, mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Então, ela está lá em Portugal em 77, tá? Já que fora do Estado Novo, mas o Brasil ainda estava vivendo um período ditatorial. Pessoal, não é Enem, eu sei disso. Eu acho que seria uma questão legal para Enem, não para URGS. A amiga dela, Helena Lanari, tá? Ela diz assim, ó, eu gosto de ouvir o português do Brasil. E aí, vamos pensar. Basicamente, vocês ouvirem a entrevista da Sofia de Mello, algum português falando, vocês sabem que a pronúncia, o sotaque é diferente. A prosódia, a forma como a gente pronuncia as palavras. Aqui, por exemplo, qual é a ideia que ela vai dizer? Aqui no Brasil, tudo é muito bem escandido. Todas as sílabas estão no seu lugar. Agora, em Portugal, vocês sabem que tem no final da palavra um enfraquecimento. Aqui no Brasil, por exemplo, me faz, me vê. Portugal, faz-me, dê-me. Aquela coisinha que vai caindo o som, pessoal, tá? E ela vai fazer relação a isso. Ela diz o seguinte, ó, eu gosto de ouvir o português do Brasil. Por quê? Porque as palavras recuperam sua substância total, porque todas as sílabas são colocadas. Concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando ela diz sem sequer perder um quinto de vogal, olha a referência que a gente já faz, a inferência, a interpretação, Portugal é uma perda. Aí ela finaliza assim, ó, quando Helena Lanari dizia o coqueiro, todas as três sílabas bem pronunciadas, coqueiro, até o coqueiro ficava mais vegetal, mais sonoro, mais gigante assim, né? Então, pessoal, aqui tem a ver com a prosódia. Eu acho uma questão de mais próximo Enem do que URGS, certo? Mas também é uma homenagem uma forma de homenagear o Brasil, a prosódia brasileira, essa diferença. Até hoje, você sabe, a gente entra no Word e aí tem que escolher português BR, português europeu. É diferente, a gente sabe disso, tá? Mas aqui tem a ver com a prosódia, o sotaque, a forma como a gente pronuncia as palavras, tá? Muito bem. Pessoal, então aqui, eu quero só depois falar de outros estudos do Machado de Assis, tá? Mas aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês? Esse é o mundo dela. A gente tem que ter uma noção de conjunto. Mesmo que vocês não tenham lido, a noção de conjunto tem que ter, tá? Reparem, Coral e outros poemas. O título vem do terceiro livro dela. Coral, aquela questão toda do mar também, né? Aqui engana, né? E outros poemas, sei lá, uns 10, 20, 400, né? Ok. É uma antologia que se tira um pouquinho de cada obra dela na ordem cronológica. Um livro inteiro se mantém, porque tem por que estar inteiro, porque é um poema narrativo que conta uma história.
Ela começa muito com esse mar, mundo grego, lutos, enfim. Ok, é taxada de real abstrata. Faz o Cristo Cigano, não se acha também. Temática, estilo totalmente diferente, chega a renegar a obra. Tá? Aliás, tem uma obra aqui que é a 4 e a 5, que ela chega a dizer que poderiam ter lançado juntos, porque é igual. Tá? Muito bem. Chega em 62, um divisor de águas. Pessoal, começa a colocar o tema social. Olhem bem, não é que antes não tinha. Era bem pouquinho. Mar, assim. Agora aqui o social fica assim. Tá? E aí, claro, ela fica real, concreta, engajada, porque todo mundo via nela talento. Todo mundo dizia uma boa poeta, só que é uma poeta afastada da realidade que Portugal estava passando. Casada com Francisco Souza Tavares também, né, influenciou muito essa questão de fazer uma poesia mais engajada. Tá? Então, muitos vão dizer para vocês, a Sofia, se vocês olharem a poesia de começo dela, sem pegar um livro em específico, vocês verão a evolução dela. Se a URGS tivesse hoje só dado o livro sexto, a gente estaria fazendo outro aspecto de análise. Tá? A gente entraria lá nos 50 poemas do livro sexto e analisaria os 50 poemas. Agora, ela está pegando, pessoal, uma visão de conjunto. E essa visão de conjunto, vocês têm que saber como é que funciona aqui essa ontologia poética dela. O livro, quem já viu, é um livro até grosso. Tá? Comparado com os livros dela sozinhos, separados, pessoal, que são miudinhos, pequenininhos, assim, né? De 60, 70 páginas. Tá? Às vezes ela mesma pagando do próprio bolso. Tá? Então, aqui, esta é a poeta premiada Sofia de Mello Breiner Andres. Tá? Aqui está ela. Posso apagar aqui, pessoal? Bom, a gente tinha falado de alguns contos aí, pessoal, tá? Legais. Eu vou até apagar o quadro agora, tá? Posso apagar? Então, assim, pessoal, ó. Lá no meu canal eu fiz um simulado, tá? E aí eu não botei nenhum poema da Sofia. Eu só botei 3 alternativas exatamente sobre esse mundo grego, mar, essa capacidade que ela tem de imitar estilos e também a questão sobre essa poesia política dela, enfim, né, essa questão toda de evolução, tá? Mas a URGS pode sim pegar um poema, por exemplo, como diz ali, um exílio da vida, que fala sobre o conteúdo social, mas ao mesmo tempo fala sobre mar. E aí mostrar, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu não acredito. Eu acredito que a primeira questão que a URGS vai colocar vai ser uma questão envolvendo, assim, um aspecto geral da obra, tá? Vocês viram que o Enem já deu a data para o ano que vem? Eu acho que as 2 primeiras semanas de dezembro, né? Aí a URGS, vamos ver o que ela vai fazer agora, né? Porque aquela questão, toda a questão ainda... Será que vai ficar definitivamente 15 questões? E aí eu não sei, pessoal, se o ano que vem, por exemplo, não vai ter aquela questão de não ter uma nova lista de leituras obrigatórias, apenas as que estão indo embora, tchau, e diminuir o número de leituras, porque senão fica uma prova, então só leituras, é uma prova um tanto estranha, né? Pessoal, dos contos do Machado de Assis, tá? A Cartomante, Os Braços, Homem Cérebro, A Calça Secreta, a Enfermeira e Contra Escola são os clássicos ali, a gente viu, tá? Eu vou pegar agora alguns outros aqui, só para a gente conversar um pouquinho, tá? Deixa eu marcar aqui a Cartomante, já vimos. Chegaram a ler o Entre Santos? Pessoal, esse Entre Santos aí é um sarro, porque assim, ó, um narrador vem e vai reproduzir o que um padre falou. O que fez? Olha só como é que o Machado de Assis é terrível, né? Porque um padre estava na igreja e daqui a pouco ele está andando e ele ouve os santos saírem dos seus nichos e conversarem. Vocês têm aqui aquela questão do conto fantástico, tá? Porque quem é que vai conversar agora? Os santos. Eles não são só imagens agora, gesso e tudo mais. Eles são agora, pessoal, pessoas que estão conversando. Aí tu imagina, tu vai ouvir a fofoca dos santos. Vindo do Machado de Assis, você já sabe que vem coisa pesada, tá?
Reparem, quando eu era capelão de São Francisco de Paula, contava um padre velho, aconteceu uma aventura extraordinária. Então, assim, ó, se a URGS perguntar que entre os contos há também momentos maravilhosos, fantásticos, há esse conto entre santos, tá? Esse é o título, tá? Aí os santos dizem assim, né? Pô, não, a gente viu muita coisa boa, realmente pessoas ali rezando com fé e tudo mais, mas... Aí eles começam a contar aí vem uma mulher que trai o marido e ela se ajoelhou e estava ali pedindo perdão e tudo mais. Só que aí os santos diziam, né? Não, mas aí eu comecei a olhar, porque os santos começam a olhar e a mente também, né? Eles conseguem ler a mente. Aí aquela mulher começou ali a rezar, de repente tu olhava a boca dela murmurando as rezas e tudo mais, mas o pensamento dela já estava, ó, no cara, na traição, tá? Então, quer dizer, estava ali apenas por estar. Aí eles vão contar, o São Francisco de Sales vai contar que chegou um cara chamado Sales, que vem exatamente pedir para esse santo que tem o nome dele, né? Pessoal, um cara pão duro, mas bota pão duro nisso, tá? Ele vem ali, a gente fica sabendo que esse cara tinha uma escrava, e quando a escrava morreu, ele inventou que era uma escrava que não era dele e tudo mais, só para não pagar as coisas do enterro dela, tá? O cara pão duro, a mulher dele tá mal, tá? Reparem, a mulher está de cama, doente de uma erisipela na perna esquerda. Há 5 dias vive aflito porque o mal agrava-se e a ciência não responde pela cura. Nem faltou quem acreditasse que ele gemia antecipadamente pelos gastos da sepultura. Então, assim, né? Reparem que os santos estão fofocando, pessoal. Tá? Estão fofocando. O cara estava chorando pela mulher que estava mal. Não sei, eu acho que ele está chorando e que daqui a pouco vai ter que pagar o enterro dela. Tá? Então, reparem a fofoca entre os santos ali. Tá? E esse aí, o Sales, que tem essa mulher com a erisipela na perna esquerda, ele vem ali, pessoal, pronto para fazer uma promessa. Se a minha mulher ficar boa, eu vou dar uma... Eles chamam ali de... Como é que é? Uma perna de cera para o santo. Uma coisa mais bonita, certo? Só que ele está ali rezando e chega na hora de ele prometer, se ela ficar boa, eu prometo que eu vou dar... E a palavra não sai, porque o cara é tão pão duro que a palavra não sai. Eu vou dar uma... ela fica boa, eu vou dar uma... E não sai aquilo ali. E os santos atucanados, né? Porra, meu, fala, vai prometer, vai me dar a perna, não vai me dar a perna, né? E daqui a pouco o cara assim, de repente trocar por uma moeda de ouro, mas vale bastante, né? E tudo mais, né? E daqui a pouco ele tá assim, não, eu vou trocar por... E aí não vem, o cara é tão pão duro. O que ele faz? Ele troca por... eu vou trocar então... Se ela ficar boa, eu rezo 1000 Pai Nossos, 1000 Ave Marias, né? Ele troca o financeiro pelo religioso ali, né? E os santos se divertindo a ver aquela reação humana. Imagina que desgraçado é o Machado, né? Está lá na tua fé, o cara vai lá e mesmo assim ele cutuca, né? De repente não está tão na fé assim, certo? Então, ó, o que ele fez? Enterrar a escrava como pessoa livre e miserável para não acudir às despesas da sepultura, tá? Bom, Salles teve uma ideia específica de usurário, a de prometer uma perna de cera. Só que aí, de novo, né, pessoal, quando ele ia prometer, não saía. Aí quis trocar a perna de cera por uma moeda, não saía também, ele acabou trocando, então, foi subindo, chegou a 500, a 1000 Padre Nossos, a 1000 Ave Marias ali, tá? Então, claro, né, o Machado de Assis, pessoal, não deixa nunca de colocar o quê? Isso aqui, crítica e ironia. Você sabe. Outra coisa que vocês estão vendo com o tempo aparecendo nos contos do Machado, pessoal, são doenças. Tá? Doenças próprias da época também, né? Vocês viram como a tuberculose às vezes aparece e mata rapidamente a personagem, certo? Mas ironia, crítica, os triângulos amorosos aqui, né? Esse pessimismo. E ele vai trabalhando várias formas de narrar, tá? Chegaram a ler essa aqui, A Desejada das Gentes. É uma mulher muito bonita, chamada... O nome é terrível. Dona Quintília. Dona Quintília, tá? Aí esse conto, pessoal, é diferente porque ele é um conto que ele é armado em diálogo. São duas pessoas que estão caminhando. Eles estão conversando, caminhando, tá? Então, o Machado de Assis alterna a todo momento essa questão de narração, certo? Então, ali,
Ele está conversando com o amigo dele, diz, pá, divina Quintília. Aí o amigo diz assim, quem é essa mulher? Tudo mais pelo jeito, aí mexeu contigo. Ah, nem fala, mexeu muito comigo, né? Linda, maravilhosa, rica. Só que tinha uma coisa estranha. Os homens iam, chegavam nela e ela rejeitava. Cara bonito, cara arrumado, cara chegava, ela rejeitava. E a gente não entendia por quê. Aí um dia eu e meu amigo Nóbrega resolvemos fazer uma aposta. Quem ficaria com ela? Tá? Reparem ali, ó. Pois lembrou-me uma coisa. Vamos tentar o assalto à fortaleza, assaltar o coração dela, né? O que a gente perde com isso? Vamos tentar. Aí eles fazem meio que uma aposta, né? Os dois começam a ir para cima dela e tudo mais. Mas, pessoal, os dois se apaixonam por essa dona Quintília aí, tá? Se apaixonam a ponto, assim, dos dois brigarem. E esse Nóbrega depois é nomeado para ir para uma outra cidade lá e daqui a pouco ele morreu, tá? E aí o narrador ali, está assumindo, né, se essa conversa está ali, tá? Até que ele vai lá e passa do ponto e chega na Dona Quintília. Dona Quintília, quem sabe a gente se casa. E ela diz, a resposta foi interrogativa e negativa. Casar para quê? Legal o Machado, né? Resposta foi interrogativa e negativa. Casar para quê? Interrogativa, tá vendo? A gente já sabe que é negativa, tá dando não. Casar para quê? Era melhor que ficássemos amigos. Não, mas eu gosto muito de ti. Eu vejo que tu, entre todos os homens, parece que conversa mais comigo e tal, gosta da minha presença. Por que a gente não casa? E ela disse, ó, estou velha, disse ela, vou em 33 anos. E claro, pessoal, aí de novo, né? Vocês têm também noções do século XIX, tá? Aquela ideia de que casar já tinha que ser lá com 17, 18, 19, noite de núpcias era a noite já do filho, tá? A questão sexual para o filho, para o nascimento. Então, eram outros papos aqui. Vocês viram lá, por exemplo, naquele livro chamado A Falência, que não existe lei do divórcio, aquilo é o desquite, tá? E se eu estou casado na época e fui traído e não quero, agora estou muito magoado e não quero dar o desquite, tu não vai ganhar o desquite, tá? Te rala. Tu pode ter um outro relacionamento? Pode. Mas tudo que essa pessoa tiver em vida ainda, ela vai ter que me dar, porque eu sou casado legalmente com ela. Inclusive assim. Então, tu arrastar uma pessoa assim, a outra pessoa não teria direito a nada. Ah, é casado, mas hoje a gente tem aquela questão toda, né? Enfim, tu vai lá ver, olha, essa relação estável, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo. Naquela época não tem isso aí. Bom, inclusive você sabe, né, pessoal, tem livros de direito que se baseiam em contos do Machado de Assis, em obras do Machado de Assis, para dizer o quanto mudou, né, essa questão, tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Esse cara que está nos narrando, né, a todo momento ele vê as pessoas chegando nela, os homens paparicando, cortejando ela, e ela, muito querida, conversa com eles, tudo mais. Todos os homens acham, opa, abriu a porta, vamos lá. E aí nada, ela é muito querida, não tem, tá? E aí, claro, o narrador aí ele pega, a mãe ou o pai, não me engano, não me lembro agora, né, acaba falecendo e tal, e a dona Quintília mandando carta para ele, ah, como é que tu tá e tudo mais, muito solidária, e ele pensa, opa, mas aí não tem só uma questão né, de amizade, tem alguma coisa a mais. Aí ele vai para cima dela e tudo mais, e ela diz, não, 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 não. Tanto que ela manda uma carta para ele, ó, eu juro que eu nunca vou me casar com ninguém. Não precisa ficar preocupado, tá? E aí, pessoal, o resumo da história é uma coisa estranha. O narrador vai dizer, ela casou, a dona Quintília casou comigo à beira da morte. Ela estava para morrer, a dona Quintília aceita se casar com ele. Foi no dia 18 de abril de 1859. Passei os últimos 2 dias, até 20 de abril, ao pé da minha noiva moribunda. E abracei-a pela primeira vez, feita cadáver. Eu entendo, ela está doente, a pessoa está para morrer, ela aceita se casar com ele, dia 18. Dia 20 ela morre. Não teve relação sexual, não teve nada. O que está dizendo, né? Abracei-a pela primeira vez, feita cadáver. E claro, né? O amigo para quem ele está contando fica assim, meu Deus, que mulher é essa? Né? Que coisa é essa estranha? E ele vai dizer, aquela moça tinha, na minha opinião, uma aversão, um nojo, um asco puramente físico ao casamento. Ela não queria contato sexual. Tá?
casou meio defunta, as portas do nada, talvez só para me agradar. Né? E aí, o que ele diz para o amigo? Tu pode chamar ela de monstro, nesse sentido, mas acrescente um monstro divino, de tão linda e querida que ela. Por isso que lá no começo ele diz divina quintilha, tá? Mas é um conto assim um tanto estranho, né, pessoal? Porque essa mulher só aceita se casar com ele, ela já tinha já não vamos casar com ninguém. Mas o cara tá sempre ali cortejando, vamos, daqui a pouco vem aqueles murmurinhos, não deles dois, mas do povo ali, os dois vão se casar, estão mais próximos, estão juntinhos. E aí a hora que ele vai dar uma investida nela, só que daqui a pouco ela diz que não. E aí reparem que ela aceita, basicamente, casar com ele, já que esse era o desejo, ok. Mas quase moribunda, quase morrendo ali. E morreu realmente. Mariana. Pessoal, nós temos um brasileiro, tá? Que é o Evaristo. Ele foi para Paris. E ele foi para Paris para ficar, vamos supor, né, 1 ano, tá? Só que ele vai dizer aquele ditado que muitos diziam, né? Qualquer coisa põe e a coisa dispõe. Ou seja, tu vai lá para ficar 1 dia, 2, 1 mês, e daqui a pouco tu vê, pumba, ele está lá 18 anos. Tá? Ele saiu, pessoal, de 1872, Evaristo, foi para Paris, 1872. Tá? Ele foi para Paris. Sabe aquela coisa assim, 18 anos, tu vai tendo muito mais familiaridade com Paris do que propriamente com o Brasil. Tá? E é isso que aconteceu com ele. Só que é o seguinte, chega lá, reparem, ó, se não, ó, a primeira pergunta que ele faz, o que será feito de Mariana? É uma mulher com quem ele teve um triângulo amoroso. Ela era casada e ele traiu o cara. Tá? Teve uma relação forte de amor com ela, só que o caso foi descoberto e por isso que ele se tocou para Paris. Tá? Só que é o seguinte, pessoal, ele não veio 18 anos depois por causa da Mariana. Porque, reparem, se não quando estou em Paris, em novembro de 1889, entra em casa um repórter parisiense que ele fala de revolução no Rio de Janeiro, pede informações políticas, sociais e biográficas. Reparem, pessoal, ele está há 18 anos em Paris, e chega um repórter de Paris e perguntou, tu é brasileiro? Se sou Evaristo, é brasileiro? Assim, cara, explodiu a República lá no Brasil, conta alguma coisa. E o Evaristo fica com aquela cara assim, meu Deus do céu, cara, eu tô sem saber nada. Como não? Tu não é brasileiro? Mas... Ah. Aí o que ele faz, pessoal, ele resolve vir para o Brasil pessoalmente para colher as informações. A gente fala do Machado, a gente fala de uma classe que tem grana, tá? Então, ele vai vir, só que o que ele faz antes? Ele vai no amigo dele e diz assim, ó, quando é que vai ser a tua peça de teatro? Ah, vai ser daqui a 1 mês. Daqui a 1 mês eu estou de volta. Ele vem para o Brasil. Só que, reparem, ele veio para o Brasil para procurar informações políticas. Por que aconteceu essa república? O que aconteceu? Só que ele chega, pessoal, ele já recorda. E a Mariana? Tive um caso com ela forte. O que será dela? Tá? Aí ele vai lá conversar com o amigo e o amigo diz, olha, a Mariana, a Mariana está com o marido ainda, né? Enfim, só que o marido parece estar à morte, está quase morrendo. Tá? Ó, por causa do marido que estava mal, parece que é a morte. E aí o que diz o Evaristo, amigo? Bom, ela era linda, né? Mas passados 18 anos, ela também deve estar escangalhada. Disse Evaristo ao conhecido que lhe dava aquelas informações. E o cara disse, homem, não. Pô, ela tá bonitona ainda. A última vez que eu vi, achei ela frescalhona. Aí, pô, já fica aqui na mente dele. Disse, tem que ver ela de qualquer jeito. Então, tá? Tem que ver ela, tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Ele pega o endereço dela, vai até a casa dela. Só que é o seguinte, ela está lá, num quarto, o marido está quase morrendo. E a Mariana está lá junto dele. Lembrando que ela traiu o marido com o Evaristo, que está agora 18 anos depois vindo aqui. Tá? Ela entra, um cara lá, chega e diz, ela não pode receber ainda, tá? Espera aqui. E aí o Evaristo está na casa da Mariana. Aí ele pega, pessoal, olha para um quadro da Mariana, que ela tem 25 anos, coisa mais linda do mundo.
Aí ele se senta, e aí, qual é o detalhe? Ele diz, né? Ela saía do retrato para vir comigo, e aí o recurso que o Machado de Assis usa para a gente fazer um flashback e ver, né, que esta Mariana se casou com o cara, só que entrou o Evaristo na relação, tá? E aí, enfim, né, se amaram muito forte, o Evaristo começou a ficar com ciúme do marido, disse assim, pô, termina com ele, vamos ficar juntos e tudo mais, né? Aí tu me ama, e aí ele lembra dela 18 anos atrás falando, o que tu quer que eu faça, Evaristo? O Xavier é o meu marido. Não hei de mandá-lo embora, nem castigá-lo, nem matá-lo, só porque eu e você nos amamos. Então, mais um triângulo amoroso aqui, tá? Tudo isso aí está pensando ali, pessoal, tá? Bom, só que aconteceu? A mãe da Mariana descobriu o caso. E aí, bom, quis contar, o Xavier não soube. Mas o que faz o narrador? O narrador pega, se toca para Paris, e ó, só faltou a crise final, quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, corajosamente se impôs e separou os dois, tá? O que faz a mãe da Mariana? O que tu está traindo teu marido? Que, ó, não quero mais isso, tchau, tal. O narrador vem para Paris, e o que vai acontecer? O narrador não, que é em terceira pessoa, né? A Mariana resolveu morrer, chegou a ingerir veneno. Então a coisa foi forte. Reparem, pessoal, onde é que o Machado de Assis quer chegar, tá? Imagina que vocês tiveram um caso com alguém, e foi tão forte esse caso, se separou que essa pessoa quis tomar veneno e se matar por vocês, tá? Muito bem, agora se passaram 18 anos. O que vai acontecer? Chega ali, né, a Mariana e tudo mais, aí chamam ele só, o senhor pode ir ali agora falar com a Mariana. E ele meio que volta para a realidade. Aquele flashback ali que ele ficou 5 minutos esperando, ele recordou os 3 anos que viveu com ela intensamente, tá? A gente sabe então como é que foi. Aí ele chega, olha a Mariana e a Mariana ali, prestativa com o marido e tudo mais, né? E ele olhando para ela assim, tipo, será que ela vai me reconhecer, vai me dar um oi? Qual é a situação, né? Pô, 18 anos se passaram, mas a gente teve um caso tão forte, ela quase se matou por mim, né? Só que é o seguinte, pessoal, a Mariana levanta, mal olha para ele, dá oi e tal. E ele, opa, né? Tanto que ele vai dizer, como explicar que ao cabo de 18 anos de separação, Mariana visse diante de si um homem que tanta parte tiver em sua vida, chegou a quase cometer suicídio, mas sem o menor abalo, espanto, constrangimento que fosse. Eis aí um mistério, tá? Então, assim, pessoal, não está querendo dizer assim, ah, de repente está passando por um ex, né, uma ex e tudo mais, nem te olha. Porque está querendo dizer assim, pô, essa mulher quis se matar por mim, foi forte, né? Aí tá, o Xavier morre, o marido dela morre. Pessoal, ela não foi no enterro, tão chocada que estava mal, ela não foi ao enterro, tá? E aí o que vai acontecer, né? Vem a missa de sétimo dia, não vai também de tão mal que ela tá. Entendam, ela era uma mulher que se casou com o marido, traiu o marido durante 3 anos, a coisa foi descoberta pela mãe, quis separar, ela quase tomou veneno, e agora, depois de 18 anos, a gente vê que ela se tornou uma mulher extremamente fiel ao marido, apaixonada pelo marido, tá? E aí, o que está acontecendo? O Evaristo está no enterro dele, ela não está. O Evaristo está na missa de sétimo dia, ela não está. O Evaristo conversa com o cara, né? Pô, ela não pôde vir, né? Não, ela está muito mal. Pô, vê que se amavam muito, né? Concluiu o Evaristo. O Evaristo tá achar alguma coisa, né, para conversar. Pô, se amavam muito, ela e o marido, né? Disse, muito, disse o parente, casaram-se por paixão. Não assistiu ao casamento, porque só cheguei ao Rio de Janeiro muitos anos depois, em 74. Mas olha, é um feito para o outro. Só que esse cara chegou em 74. Ele não ficou sabendo o que aconteceu antes. Ele conheceu só o pós. Né? Muito bem, pessoal, tá? O que faz? O narrador, desculpa, o Evaristo, você sabe por que ele veio para o Brasil, né? Para colher notícias políticas. Ele não está nem aí para isso aí, tá? Aí veio para se lembrar da ex, de certo modo, né? Aí tem uma hora que ele meio que está indo embora e ele meio que passa por ela assim, para, né? Ela nem olha para ele. Tipo, nem olha, faz de conta que nem existiu na vida dele, né? Aí ele disse, pô, vou voltar para Paris, né? Aí ele volta para Paris, pessoal.
Só que é o seguinte, quando ele volta para Paris, lembra que ele diz, né, eu vou ficar mais ou menos um mês no Brasil, a ponto de eu voltar e ver a peça do meu amigo lá sendo colocada em cartaz. Só que aí, chega, a peça não está mais em cartaz. Correu a saber dela. A peça tinha caído redondamente, caído e saído fora de cena. Né? Não deu ibope e tirou fora. As coisas que cinema, não deu? Tchau. E aí o que diz, né, o amigo dele assim, cara, não teve sucesso, não vingou a minha peça. E o que diz o Evaristo? Olha o arremate final. Essas são coisas de teatro, disse Evaristo autor, para consolá-lo. Há peças que caem, há outras que ficam no repertório. Como se ele estivesse dizendo, né? Isso aí dá para levar o amor. Há amores que ficam, há outros amores que caem. O amor que teve por Mariana caiu, não ficou, né? Tchau, tá? Mas aqui, pessoal, que tem que somar, né? Mais uma vez aqui é o Machado. Falando de Brasil, a gente está no Brasil, a gente vê que o Brasil virou república, só que esse cara que veio para buscar notícias políticas, ó, só quer saber de quê, né? Só quer saber da ex ali. E a ex não está nem aí para ele. Vocês querem mais um triângulo amoroso? Tá? Dona Paula. Pessoal, a Dona Paula é uma mulher, né? Agora já mais velha, marido faleceu, tá? Reparem, Dona Paula entrou na sala exatamente quando a sobrinha enxugava os olhos cansados ali. Ela tá chorando, a sobrinha dela. O nome é estranho. Venancinha. Deve ser Dona Venância, né? Chama de Venancinha. E essa Venancinha tá chorando. Ai, meu Deus do céu. E a Dona Paula, o que foi? O que foi? Ah, é o Conrado, meu marido. Ai, tá brigando comigo e tudo mais. Mas o que tu tem, né? Era nada menos que uma briga que ela teve com o marido. Uma briga tão violenta que chegaram a falar de separação. A causa eram ciúmes. Desde muito cedo que o marido embirrava com o sujeito. Mas na véspera à noite, em casa do C, coisa normal da época, né? Vendo-a dançar com ele 2 vezes e conversar alguns minutos, concluiu que eram namorados. Ou seja, né, a Venancinha está dizendo, a gente estava na casa de um cara lá, dançando essa coisa toda lá, e eu dancei com o cara duas músicas e tal, ficamos lá conversando, e meu marido disse, está sendo traído. Tá? E agora quis brigar e tal, brigou, está ameaçando separação e tudo mais, e ela está chorando, tá? E aí, o que faz a Dona Paula? Mas acalma, só um pouquinho, né? Eu vou lá conversar com teu marido. E a Dona Paula vai, chega até lá o Conrado, né? Diz, ô Conrado, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Nem fala, né? Se ela quer, enfim, fazer alguma coisa em pleno casamento, que se separe, tá? Ó, quer namorar? Mas por conta própria. Sai, se separa, tá? Disse, não, mas só um pouquinho, Conrado. Não, tudo mais, ela é uma mulher bonita, enfim, é óbvio que os homens vão olhar para ela, enfim, tá? Mas não leva isso a mal. Bom, conversa vai, conversa vem, pessoal, tá? Repare, o que diz a dona Paula, que é o título do conto, não pode esquecer, né? A dona Paula. Então, ela pode dizer assim, ó, ô Conrado, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a Venancinha e vou levar lá para Tijuca. E vou ficar com ela uns 2 meses. Ela não vai sair de perto de mim. 2 meses. Tudo que tem vai se esquecer. Tu fica mais quieto, na tua calma. Ela também não vai ter contato com ninguém. Esse exílio vai ser bom para ela. E depois vocês voltam a conversar. Pode ser? Pode. Tá? Repare, você perdoa ela, fazem as pazes, ela vai estar comigo na Tijuca 1 ou 2 meses. Uma espécie de desterro, de exílio. Ele aceita. Tá? Eu, durante este tempo, diz a Dona Paula, eu encarrego-me de pôr ordem no espírito. Valeu? Conrado aceitou. Só que ela está indo embora, pessoal, Dona Paula. E o que diz o Conrado? Esse cara que está dando em cima dela, que ela também está caindo na lábia dele, é um tal de Vasco Maria Portela. Pessoal, o que vai acontecer? Reparem a Dona Paula. A Dona Paula empalideceu. Que Vasco Maria Portela é esse? Um velho, antigo diplomata. A gente fica sabendo que a Dona Paula era casada. E aí surgiu um tal de Vasco Maria Portela, mas o pai, esse aqui que a gente está falando, é o filho. Tá? O Vasco Maria Portela, pessoal, aquele Dom Juan, o cara bonitão e tudo mais, e a Dona Paula traiu o marido com esse Vasco Maria Portela, pai. Só que esse cara tem um filho. E esse filho que está em cima da Venancinha. Então, entendam? É como se a história estivesse se repetindo.
E a dona Paula diz, ai, meu Deus do céu, eu caí em tentação, como é que a Venancinha não vai cair? Né? E aí ela começa, tá, e ela sai de lá abalada, tá? Claro, porque ela se lembra, se recorda do tempo dela, né? Ó, já se entende que o outro Vasco, o antigo, foi também moço e amou. Amaram-se, esse Vasco Maria Portela pai, com a dona Paula, fartaram-se um do outro, à sombra do casamento, durante alguns anos, né? E aí depois a coisa acabou, certo? Mas entendam, pessoal, houve um triângulo amoroso, alguns anos atrás, entre a dona Paula, que era casada, com esse Vasco Maria Portela. Esse Vasco Maria Portela tem um filho. E agora a situação está quase se repetindo, porque a Venancinha casada com o Conrado, ela está quase caindo em tentação por esse Dom Juan aqui, chamado Vasco Maria Portela. Filho, que a gente pode dizer, né? O filho, tá? Bom, foi a presença de uma situação análoga, ou seja, igual, de mistura com o nome e o sangue do mesmo homem, que lhe acordou algumas lembranças. E claro, né, pessoal, que ela começa a se lembrar dos amores dela, ela mais jovem, a dona Paula, certo? Ela bonita, ela viva, tá? E aí o que aconteceu? O que ela pensa? Eu caí em tentação. A Venancinha está apaixonada por esse cara assim. Eles amam-se, pensou ela. Tanto o Vasco ama a Venancinha ama esse Vasco aí, tá? E aí chega lá, agora ela já tá o seguinte, Venancinha, me conta o que aconteceu. Fala, pode falar. Não, tinham se visto nas corridas uma vez, logo que ele chegou da Europa, tá? Aí você tá, mas o que aconteceu? Não, e aí é o seguinte, ele começou a me olhar, ele falou duas palavras para mim, não diz quais são essas palavras, talvez te amo, né? Não diz as palavras. E aí tá, e aí a dona Paula assim, que merda, né? Isso aí ou aconteceu ou vai acontecer, não tem como, tá? E aí de novo, me conta, vai me falando, né? Tu gosta dele? E ela diz, não gosto. Não gosto desse Vasco Maria Portela. Mas confesso, sim, confesso que gostei. Perdoe-me tudo, não diga nada ao Conrado. Mas eu gostei dele, tá? Mas como se tivesse assim a dona Paula, pessoal, chegando assim, pô, que inveja dessa guria que conseguiu dar um não. Eu caí em tentação. Tá? Então a dona Paula vendo aquilo ali acontecendo, né? Pô, é pai e filho, os mesmos, né? Bom, e o que fica do conto, pessoal? Olha o que ela está dizendo, né? As gerações que passam contam as gerações que chegam as coisas que viram. E é assim que todos sabem tudo e perguntam por tudo. Aquela coisa que muitas vezes você sabe, aconteceu contigo, tu vai conversar com uma pessoa e diz, oh, não faz isso, certo? Não faz isso. Ah, mas por quê? Às vezes tu não quer dizer, eu já fiz isso aí, deu burrada. Não faz isso. Mas aquela questão toda que as histórias, pessoal, passa mundo, muda a política, muda costumes, mas as coisas entre os seres humanos, basicamente, elas se repetem, tá? Então, o que vai dizer ali, ó, você lembra-se do outro tempo? Lembrar, lembrava, mas aquela sensação de há pouco, o reflexo apenas tinha agora cessado, tá? Pessoal, ainda eu quero aqui falar, né, antes de mais nada, queria falar que vocês cuidassem deste autor aqui, ó, tá? Lima Barreto. Porque em 2022, a gente comemorou 100 anos de morte. Ele não apareceu na prova da URSS. Porém, no decorrer de todo, enfim, ele já tinha sido homenageado na Flip, na maior feira literária do Brasil. Ele ganhou uma biografia gigantesca, pessoal, tá? Da Lilian Schwartz. Então, assim, ó, ele não apareceu na prova da URSS, mas eu acho que ele é um grande potencial para aparecer, tá? Ele tem aquele problema que a própria URSS tenta resolver, porque ele está catalogado no que a gente chama de pré-modernismo. Alguns chamam do nosso primeiro grande modernista. Então, quais são as características do Lima Barreto? Lembrando, né, pessoal, ele era do subúrbio. Os personagens que ele tira são do subúrbio. São personagens basicamente, né, populares. Ele, Lima Barreto, teve problemas com álcool,
ele era alcoólatra, tá? Ele tinha esquecimentos, ele se internava em hospícios, tá? Que mais? Sempre mal de grana, tá? Mal de grana. Livros que muitas vezes não eram publicados. Ou tem aquele comércio que ele faz lá com o próprio Monteiro Lobato, pedindo para o Monteiro Lobato publicar uma obra dele, tá? Então, o que acontece? Aqui a linguagem dele, pessoal, é uma linguagem um pouquinho mais simples. Continua sendo um extremo crítico, ironia. Ele é um Machado de Assis com um degrau abaixo. Por quê, pessoal? Porque ele não fica muito em cima da elite. Ele vai pegar e vai falar sobre os personagens do subúrbio, tá? Tem uma cena que eu acho que até comentei com vocês quando eu trabalhei o livro A Falência. Lembra do Dr. Gervásio? O Dr. Gervásio está sempre vivendo aquele mundo, né? Enfim, das casas bonitas, do mundo. Só que chega uma hora que o Francisco Teodoro, o dono da casa de comércio, que é traído pelo próprio Dr. Gervásio, que não sabe, né? Ele chega a pessoa e diz para o Dr. Gervásio: olha, o meu funcionário Mota está mal, não pode ir até lá e curá-lo. E o Gervásio vai caminhando, pessoal, naquelas ruazinhas, as ruelas, o mundo para ele totalmente estranho, tanto é que ele vai dizendo: olha, que mundo é esse, né? Que é o mundo do subúrbio. É como se o doutor Gervásio saísse das ruas Machado de Assis e fosse para as ruas Lima Barreto, tá? Então, o Rio de Janeiro, vocês sabem, assim como qualquer grande cidade, pessoal, tem o fervo. Se fosse o Machado, por exemplo, o Machado ia estar colocando aqui, vamos supor, né? Os romances dizendo: olha, era na João Valig, era na Cis Brasil, sabe? As ruas mais conhecidas de Porto Alegre. Agora, se fosse Lima Barreto ia falar mais das vilas, da periferia, porque é dali que ele tirava os personagens, certo? Então, Lima Barreto escrevia muito bem. As obras dele, às vezes, por processo de acelerar, não eram tão bem acabadas, mas eu quero destacar aqui uma obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lembrem que é uma sátira política, tá? É uma sátira política, é uma crítica ao Floriano Peixoto, e o Policarpo Quaresma é aquele nacionalista, ufanista, mas, de novo, pessoal, idealista e que é meio ingênuo, tá? É ingênuo totalmente. Tanto é que ele brinca de traduzir para o Tupi-Guarani, ele vai ser depois colocado lá num hospício, ele fica um tempo, sai, ele é aposentado, ele vai acabar indo lá comprar um sítio, aí estoura a revolta da Armada, ele se junta ao Brasil, dizendo que o Brasil precisa dele, ele já é um cara cinquentão. Aí depois, no final, ele vê, né, que esses rebeldes da revolta da Armada eram fuzilados, e ele se indigna contra a República, manda uma carta ao Floriano Peixoto, e no final ele acaba, então, sendo preso, condenado à morte. Tá? É aquele personagem para fazer um balanço da vida dele, dizendo: olha, eu perdi a minha mocidade, a minha virilidade, estudando e amando a pátria. Como é que a pátria me paga? Vai me matar. Tá? O Cemitério dos Vivos. Como ele ficava em hospícios, o hospício da Praia Grande, ele fazia anotações, pessoal. Ah, hoje estou aqui, tá? Vem o médico assim assado, tenho aqui uma pessoa que está louca aqui, que bate cabeça, que faz isso, então ele fazia as anotações, tá? Só que o detalhe é que o Lima Barreto não se colocava como Lima Barreto, é totalmente autobiográfico, mas até certo ponto. Por quê? Porque ele coloca o nome dele de Vicente de Mascarenhas, ele não coloca Lima Barreto, mas ele inventa que é casado e tem filho, coisa que na realidade não era. Então é uma biografia mexida, entende? Ele mexeu na biografia, tá? Mas o que é Cemitério dos Vivos, pessoal? O hospício. Que cemitério é esse onde tem pessoas vivas? O hospício, tá? O que mais? Clara dos Anjos. Aliás, esses dois livros aqui são póstumos, viu? Tudo esboço, era um conto que ele muda e tal. Muita coisa assim póstuma. E Clara dos Anjos, a gente vê com perfeição assim também, pessoal, o que ele pensava, porque a Clara, ela é uma mestiça, né? Negro com branco,
Eles vivem no subúrbio, o pai é carteiro, o pai às vezes faz umas festinhas ali, enfim, para tocar flauta e tal. E aí surge um cara que é um Dom Juan dos subúrbios, chamado Cassi Jones. Qual é o costume dele? Seduzir as meninas, transar com elas e depois largar fora. Todo mundo fala isso para Clara. E ela vai acabar, então, caindo na sedução desse Cassi Jones aí, transa com ela, aquelas coisas assim, bem que mostra da época, assim, ela abrindo a janela, saindo, abrindo a janela para ele, né? Ela engravida. E, pessoal, questão de engravidar, a época era muito pesada. Porque a questão assim, né? Pô, só um pouquinho. Quem é que vai te querer agora? É uma coisa muito pesada, né, nessa época aqui. E a Clara dos Anjos chega com a mãe dela, a dona Engrácia, vão lá visitar, por exemplo, né, a mãe do Cassi Jones, e a mãe do Cassi Jones, o que tu quer aqui? O que vocês querem aqui e tal? E o pai tá lá bravejando, né? A mãe protege o Cassi e o pai indignado, né? O nosso filho, certo, já aprontou outro, tá sempre protegendo ele. Assim, não, mas o que vocês querem aqui e tudo mais? Não, mas olha só, o teu filho tem que assumir. Sim, meu filho assumiu o quê? Assumiu uma mulata? Você está brincando comigo? Elas são humilhadas ali, pessoal. Tá? Tanto é que a mãe depois vai olhar para a Clara e dizer, claro, a gente não é nada neste mundo. Né? Nos ferramos, certo? Tu com um filho e eu por ser tua mãe. Tá? Então, assim, ó, o drama da cor não é à toa que aparece nos dois aqui também, né, pessoal? No primeiro livro dele também, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, também aparece. Então, o cuidado que tem que ter com o Lima Barreto. O Lima Barreto ele era um Machado de Assis. Igual, crítico, irônico, com uma linguagem mais acessível que o Machado, tá? E com o local mais acessível, que era o subúrbio. Tanto é que o apelido dele era o romancista dos subúrbios. Tá? O romancista dos subúrbios. E aqui, pessoal, uma noção meio assim de... A própria URGS não chama mais de pré-modernismo. Tá? É aquele pessoal entre... Sem catalogação, né? Não é ainda moderno, mas também guarda um pouco de passado. Tá? O que mais a gente pode dar uma olhada aí? Um outro que teve uma vida pior que a do Lima Barreto, pessoal, tá? Que desde 2000 não aparece na prova da URGS. Eu já até parei de falar nele, porque eu errei durante uns 12 anos seguidos. Aí eu não vou pagar. Mas é esse aqui, pessoal, tá? O Cruz e Souza. Ele pertencia ao movimento, era o simbolismo, tá? Ele era o grande líder. Ele nasceu em Desterro, Santa Catarina. Só que, assim, ó, ao contrário, por exemplo, do Lima Barreto, o Cruz e Souza foi abraçado por um coronel que pagou os melhores colégios aqui para o Cruz e Souza. Tá? O Cruz e Souza era filho de escravos, pessoal. Tá? Quando ele nasce, a mãe já não era mais escrava, mas até os 4 anos dele, o pai era escravo. E aí o Cruz e Souza tem essa educação extremamente intelectualizada, sabia ler inglês, francês, e começa a trazer para o Brasil um novo movimento. Tá? O movimento era o simbolismo. Só que aconteceu, o Cruz e Souza não teve sucesso nas vendas, e ele foi, pessoal, tá? Poderia ter sido promotor em Laguna, e Laguna não aceitou pela cor. Tanto é verdade que não faz o que? Faz uns 6 anos, eles deram aquela revisão histórica e deram o título de promotor a ele em Laguna. Tá? Claro que falecido depois de 100 e tantos anos, né? Mas aquela revisão histórica, tá? Então, o Cruz e Souza aqui, pessoal, ele estava dentro de um movimento, tá? Que era um movimento de aprofundamento do eu. Totalmente também, né? Mergulhado nesse inconsciente, na questão do mistério, do irracionalismo. Também o drama da cor aqui também aparece. Também foi uma capuchana. Oi? Mas tem uma coisa que o pai falou que foi uma capa. Então, mas se caiu Cruz e Souza, deve cair num poema de compreensão. Aqui já não vem poema, aqui vem alguma coisa sobre a obra dele.
Esse aqui, ok, sozinho eu consigo lá matar pau, né? Agora esse aqui eu já tem que fazer algumas coisas. Por quê, pessoal? Porque vamos lembrar, né? A URGS não trabalha com o TRI, Teoria de Resposta ao Item. A URGS trabalha ainda o TCT, que é a Teoria Clássica dos Testes. Se tu coloca assim, ó, sobre os poemas de Sofia de Mello, Breiner, Anderson, são feitas as seguintes afirmações. Se eu não trouxer nada de casa, terminou a questão para mim. O Enem coloca o texto e a partir daquele texto vem todas as alternativas. A URGS não trabalha que nem o Enem. Poderia, poderia. Por exemplo, eu acho uma questão legal é se eu pedir uma leitura obrigatória, tá? Ok. Aí eu quero falar sobre a cartomante. Pelo menos eu pego um trecho da cartomante, tá? E a partir dali eu trabalho. Mas alguma coisa eu tenho que fornecer. E essa teoria clássica dos testes não precisa fornecer nada. Tu simplesmente sai pedindo. Sobre os contos de várias histórias do Machado de Assis, são feitas as seguintes afirmações. Em Um Homem Célebre. E se eu não li, tchau questão. Só me resta chutar. Então, é outro tipo de procedimento, pessoal. Ainda dá tempo, né, de vocês pegarem as coisas mais simples. Pô, desista, tá, pessoal? Não tem por que não ler rapidinho. O álbum do Chico Buarque também não tem por que não ouvir, é rapidinho também. O álbum todo, se não me engano, tem 30 e alguma coisinha de minutos ali. Álbuns, como assim? Não, só tem esse aí, né, do Chico, tá? Mas construção. Então, assim, pessoal, claro também, né, que às vezes ouvir é aquela coisa que a gente não pode não prestar atenção na letra. Então, sempre dá uma bicada na letra, porque fundamentalmente cai a letra. É aquela questão, o que a letra está querendo, né, indicar, tá? O que a letra está querendo indicar. Então, assim, ó, Cruz e Souza, Semana de Arte Moderna, pode aparecer? Pode. Já apareceu ano passado, mas pode? Pode. Tá? Pode. O modernismo veio com força para o Brasil. Eu sei que o período moderno vai ser muito melhor no Brasil depois dos anos 30, quando vem Drummond, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, o Cecília Meirelles, o Mário Quintana. Mas essa primeira geração aí, do Oswald e do Mário, eles vieram olhando os manifestos europeus, as vanguardas europeias, e tentando balançar essa coisa brasileira. Mas reparem que nem bem eles sabiam ainda o caminho. Porque uma coisa é tu seguir regras. O parnasianismo preza isso. O simbolismo prega isso. Outra coisa é tu ter um movimento moderno que te dá liberdade total. O que tu quer fazer? Qualquer coisa. Não sabemos para que lado a gente vai, mas a gente sabe que aquele lado antigo a gente não quer mais. Tá? Então, te dava aquela amplitude de temas. Só que, pessoal, quando falar em modernismo, Semana de Arte Moderna, não se esqueça. Eles usaram as vanguardas europeias, sim. Tá? Eles vão ser adeptos do verso sem metrificação. Vão ser adeptos do verso sem rima. Vão ser adeptos do tema mais do cotidiano e da liberdade na linguagem. A linguagem é muito simples, tá? E, pessoal, foi um prazer, então, ter estado com vocês, certo? Desejo, desde já, então, sucesso a todos aí. Hoje a gente tem uma pré-prova, né? Dá uma revisada aí também, pessoal, né? Vai dar uns 10 minutos de cada leitura obrigatória para a gente tomar só aquela revisada final, aquele refinamento, tá? Então, é isso aí.